Controlo da qualidade. Os consumidores exigem cada vez mais produtos capazes de satisfazerem as suas necessidades. A qualidade assume-se hoje como um fator determinante da competitividade. As empresas têm introduzido melhorias constantes nos processos de fabrico. A missão é dar resposta não só à concorrência, mas também à inovação tecnológica e à evolução das necessidades e expectativas de quem consome os seus produtos. As exigências dos clientes e do mercado não param de aumentar. A institucionalização da garantia da qualidade, enquanto exigência dos grandes compradores sobre os fornecedores, é reflexo disso mesmo. A garantia de que o produto venha a comportar-se satisfatoriamente está ligada à confiança a depositar na qualidade de cada um dos seus componentes ou matérias-primas. Essa confiança não pode ser obtida baseando-se apenas nos resultados da inspeção. O desejável é que a qualidade passe para além da função produção e se estenda a todos os elos da cadeia de valor através do conceito de qualidade total. Todos os intervenientes, desde os fornecedores de materiais ao assistente de loja, são mobilizados para esse desígnio. No fabricante, o calçado acabado é regra geral inspecionado e os defeitos corrigidos. No entanto, e numa lógica de garantia da qualidade e satisfação, este controlo deverá estender-se ao ponto de venda. Os profissionais devem estar sensibilizados para realizar testes adequados aos recursos disponíveis. A avaliação permite detectar defeitos como a falta de palmilhas de acabamento, pares trocados dentro da mesma embalagem ou erros na combinação das cores e tamanhos. Podem ser ainda identificadas falhas graves que justifiquem mesmo a devolução de um lote completo ao fabricante. Existem razões suficientes para se apostar numa inspeção rigorosa do calçado que chega à loja, antes de ser colocado à venda. No caso de reclamações, o assistente do estabelecimento comercial deverá saber analisar a situação e decidir em consonância. Mas que tipo de testes podemos realizar? Numa loja, apenas é possível efetuar testes de controle da qualidade consubstanciados em análise visual. Não existem recursos suficientes para se realizar provas materializadas em ensaios laboratoriais, até porque grande parte destes têm um caráter destrutivo. São realizados testes aleatoriamente em lotes, a pedido de clientes ou dos próprios fabricantes, de forma a monitorizar a qualidade do produto na sua fase final ou em desenvolvimento. A nossa atenção incidirá nos testes de controle da qualidade por análise visual, podendo utilizar-se de forma adicional recursos muito simples. Focalizar a atenção na procura de defeitos, separar os produtos que apresentem imperfeições e reportar as mesmas ao fabricante. Conhecer o processo produtivo do calçado e, em especial, o seu tipo de construção. O assistente da loja que realizar os testes deve ter sempre estes critérios em linha de conta. Uma análise de reclamações efetuada pelo Gabinete do Consumidor dos Estados Unidos da América permitiu chegar a conclusões como estas. Por cada consumidor insatisfeito que reclama, há 16 que não o fazem. Cada consumidor insatisfeito transmite o seu descontentamento, em média, a um grupo de 8 a 16 pessoas. Dos insatisfeitos, 91% não voltam à mesma loja. 95% dos consumidores insatisfeitos têm a sensação de que não vale a pena reclamar porque não serão atendidos. É mais provável que um consumidor que apresenta reclamação continue fiel do que aquele que não reclama. Um consumidor que apresenta uma reclamação deve ser considerado como um elemento a nosso favor. Quais são os defeitos, anomalias que podem ser facilmente detectáveis numa análise visual? A análise visual deve incidir em 3 áreas: na parte superior do sapato, designada por gaspiocorte, na parte inferior do sapato, designada por solado, e no sapato como um todo. Na gaspiocorte é possível, por observação direta e sem utilizar qualquer recurso adicional, detectar alguns defeitos através das seguintes ações: comparar a cor ou brilho do material entre os 2 pés do par para verificar se existe desbotamento ou variação da cor ou brilho. Ver se existem manchas ou arranhaduras diversas ou até fendas ou fissuras no próprio acabamento. Observar a zona da biqueira para detectar rugas ou pregas que podem resultar de má qualidade da pele ou de um processo de montagem incorreto,
ou alturas diferentes na biqueira entre os dois pés. Analisar as costuras para verificar se existe variação da cor ou espessura da linha de costura entre os dois pés do par, para detectar costuras tortas, desalinhadas ou fora de lugar, nomeadamente na zona da calcanheira, colocando o par de sapatos juntos numa superfície plana, pontos falhados, linhas rebentadas ou soltas ou arremate das costuras mal efetuado. Observar as peças metálicas do par, verificando se estão bem posicionadas e se existem peças quebradas ou oxidadas. Verificar os atacadores, nomeadamente se estão desbotados. No solado, é também possível, por observação direta e sem utilizar qualquer recurso adicional, detectar alguns defeitos através das seguintes ações. Observar os solados dos dois pés do par para detectar se existe variação na cor, desenho ou acabamento da sola ou do salto. Se a sola é demasiadamente curta em relação ao corte, se está mal centralizada em relação ao corte, gáspia, ou o salto mal centralizado em relação à sola. Analisar a adesão da sola ao corte para detectar zonas descoladas pela observação de pontos onde não existem filmes de cola. Observar a planta do calçado para detectar saliências. Verificar os saltos, nomeadamente se os tamanhos são iguais entre os dois pés no par, se o seu revestimento está enrugado, descolado e se os saltos estão bem fixos. No sapato, deve-se analisar o seu interior, verificando se está limpo, se a palminha de acabamento está enrugada ou descolada, se o forro está rasgado, esfiapado ou enrugado, ou se existem pregos, grampos ou outras saliências que possam magoar o pé. Analisar o lado exterior para detectar sujidades, excessos de cola visíveis nos bordos, linhas de colagem do calçado, peças decorativas sujas, tortas ou mal posicionadas ou mesmo deformações. Caso nestas análises sejam detectados defeitos, estes devem ser reportados aos fabricantes. Há outro tipo de defeitos, anomalias, que podem ser detectados numa análise visual. Na gáspia ou corte, parte superior do sapato, poder-se detectar por observação direta, utilizando recursos adicionais, os seguintes defeitos que deverão igualmente ser reportados ao fabricante. Má fixação do corante utilizado no tingimento das peles. Com recurso a um pano de cor clara, seco, friccione sobre o corte, gáspia do calçado e verifique se a cor tinta passa para o pano. Da mesma forma, umedeça ligeiramente o tecido, friccione-o e verifique se há passagem da cor para o pano. Este ensaio expedito permite-nos verificar se o acabamento do corte está bem fixado ou se terá tendência para ser dissolvido pela transpiração e manchar as meias ou as calças do utilizador. Má adesão do acabamento. Com este ensaio expedito, podemos certificar-nos de forma qualitativa se a pele possui uma fraca adesão do acabamento ou não. Com recurso a uma vulgar fita adesiva, poderemos colá-la na gáspia corte do sapato, friccioná-la ligeiramente e descolá-la. Se a fita remover a camada superficial de acabamento, podemos considerar que a adesão é fraca. Se isso não suceder, teremos então uma boa adesão do acabamento. Que outro tipo de testes se pode realizar em calçado acabado? Existe uma série de testes de controle da qualidade que se poderão realizar no calçado acabado. No entanto, estes, para além de requererem outro tipo de recursos que não existem na generalidade dos pontos de venda, são, na sua grande maioria, destrutivos, invalidando, portanto, a venda do calçado alvo do teste. Por essa razão, deverão ser realizados por amostragem e em casos devidamente justificados. Poderão ser solicitados a laboratórios acreditados. Poderíamos listar a longa relação de ensaios que se realizam em laboratórios acreditados, oferecendo resultados precisos relativamente à qualidade dos mais variados materiais e componentes constituintes do calçado.
No entanto, e dada a exaustiva lista que isso representaria, enumeramos apenas os ensaios que se podem realizar em calçado acabado. Resistência à flexão. Avalia o comportamento do calçado quando fletido durante o uso, nomeadamente no que diz respeito ao aspecto com que poderá ficar. Adesão entre os vários componentes de um sapato. Avalia o nível de aderência entre os vários componentes colados de um calçado acabado e o seu comportamento expectável durante o uso. Permeabilidade à água. Avalia a resistência que o calçado oferece à penetração da água para o seu interior. Resistência das costuras. Avalia a resistência das costuras no calçado já acabado, nomeadamente se estarão em condições de suportar as tensões resultantes de um uso normal.